Obrigado, caros amigos. Mais do que fazer cumprimentos oficiais ou muito cerimoniosos ao nosso anfitrião e a todos vocês, eu gostava de facto, tratar-vos por amigos, meus apaixonados amigos a quem eu quero cumprimentar nesta sala. Hoje, dia 2 de outubro, é um dia, por questões particulares, muito importante, é uma data muito importante para mim e tem a ver com uma pessoa que nos dizia que devemos amar apaixonadamente o mundo. E por isso eu queria cumprimentar-vos a todos, a cada um que está aqui nesta sala, autarcas, colegas de partido, colegas de direção, a todos que nos seguem nas redes sociais e no Chega TV. Queria cumprimentar-vos apaixonadamente, porque nós estamos, posso dizer, todos apaixonados pelo Chega e apaixonados por Portugal e por este projeto que nos vai levar até à Quarta República com o Dr. André Ventura. Sim, vivemos de facto uma fase apaixonada e apaixonante neste partido. Graças a Deus e graças ao nosso Presidente André Ventura, temos o privilégio de poder dizer que implantámos um edifício vivo chamado Chega em cada aldeia, em cada rua, em cada vila deste país, há pouco menos de uma semana, do dia 26 de setembro de 2021. Nós que estamos aqui, que fizemos o esforço para vir, mas também muitos que não puderam vir por questões particulares, somos 396 autarcas. 396 autarcas. Encorpamos um sinal vivo e claro. Nós, meus senhores, meus amigos, somos os alicerces vivos deste edifício que está a ser construído, o edifício Chega que vai mudar Portugal. Este edifício nós queremos que seja indestrutível e para esse alicerce, para esse edifício ser indestrutível, os alicerces que somos nós têm que ser de ferro e de betão. Reparem que este edifício está a ser construído a uma velocidade supersónica. Basta para isso apenas compararmos com os resultados do Bloco de Esquerda ou com a CDU. O Bloco de Esquerda, um partido com mais 2 décadas, 10 vezes a nossa idade e que obteve um resultado absolutamente mínimo. Ora, para que nós, alicerces vivos deste edifício, sejamos de ferro e de betão, isto é pura engenharia política, nós temos que ser como os grandes heróis de Portugal, meus senhores. Nada menos nos está a ser pedido. E os grandes heróis da história de Portugal demonstraram uma matriz moral forte e convicta. E qual é a nossa matriz moral no Chega? Há pouco o professor Gabriel Mitar Ribeiro, pessoa que muito estimo e admiro, sem dúvida nos falou no primado da autorresponsabilidade. Nós, de facto, professamos uma legitimidade moral, social, humanitária de suprema importância para o país e rejeitamos totalmente a distopia social de esquerda que nos tem trazido à miséria e à perda de população desde o golpe de Estado de 1974. O Chega rejeita e continuará a rejeitar esta distopia que foi instigada, como disse muito bem, pelo primado da vitimização que foi sedimentado pela Revolução Comunista iniciada na Rússia de 1917 e que veio até hoje e ainda hoje, sem um pingo de vergonha na cara, continua a ser enaltecida por partidos comunistas como o Partido Comunista Português, um resquício comunista na Europa, ou o Bloco de Esquerda, que é um partido trotskista encapotado com algumas arquiteturas sociais. Ora, neste modelo, uma parte dos indivíduos e os coletivos autodefinem-se sempre como vítimas, como oprimidos, e com essa narrativa instrumentalizam os outros, sobrecarregando a outra parte do mundo, a parte que trabalha, a parte que contribui, a parte que promove a prosperidade e é o motor da economia, sobrecarrega essa parte, essa sociedade do mundo, acusando-a de ser opressora e acusando-a de impedir o desenvolvimento do país, quando é exatamente o contrário. Promovem uma luta de classes e agora, mais recentemente, promovem uma luta de géneros, pondo homens contra mulheres, filhos contra pais e promovem até, recentemente, uma luta racial.
pondo negros contra brancos, asiáticos contra europeus, africanos contra americanos. E isto tem que acabar. De facto, nós não podemos... Obrigado. Nós não podemos capitular nesta luta, e esta luta vai se travar agora em cada um de nós, em cada município eleito, em cada junta de freguesia. A submissão do nosso primado da autorresponsabilidade foi aquele que, ao longo de séculos, deu provas de gerar sociedades coesas, tranquilas, férteis, prósperas, solidárias, justas, liberais e democráticas. Não vamos dar o braço a torcer nestes pontos que são o nosso primado moral e têm de ser os nossos alicerces. Então, meus senhores, meus amigos, meus caros companheiros de partido, como vamos promover, como vamos nós aplicar nos nossos municípios e nas nossas freguesias este primado moral? Quando há possibilidade de um acordo governativo, quando temos já autarcas que sabemos, à boca pequena, que estão a ser tentados e estão a ser abraçados pelo povo que tenta asfixiar o nosso país. Como disse a minha companheira de direção, a minha querida Rita, de facto Santarém está numa posição primordial. Todos os órgãos de comunicação social, todos não, mas muitos órgãos de comunicação social me têm falado durante esta semana, e perdoem-me de facto esta falta de humildade de vir dar-vos o exemplo da minha própria cidade, mas esta semana já foi muito abordado e de facto as atenções estão a centrar-se em Santarém, na capital do Ribatejo, porque nós, o Chega, fomos eleitos e estamos na posição de poder desbloquear um processo de governação em maioria de executivo. Quando o Dr. Rui Rio já veio dizer que isso é desaconselhável, os olhos do nosso país estão de facto postos no Chega, muito em Santarém, mas também na direção nacional que emanou as suas exigências, e nelas fomos muito claros. Impomos de facto as nossas condições para os acordos pontuais com o PSD e descartamos liminarmente qualquer viabilização de executivos com socialistas ou com os comunistas. Não vamos abrir mão da nossa matriz ideológica. Vamos ser dignos de confiança dos milhares de portugueses de bem que votaram no Chega. E por isso o que exigimos hoje é exatamente o mesmo do que exigíamos no dia antes do dia da reflexão e do dia antes das eleições. Nós não somos um partido em que antes das eleições vai para a praça pública rasgar as vestes e no dia seguinte às eleições já estão a acertar as agulhas para dividir entre eles os cargos nas empresas municipais e os cargos na Câmara Municipal. Isso não é o Chega. Somos frontais, sempre dissemos ao que vimos e jamais nos poderão acusar de fazermos jogos de bastidores ou de acordos palacianos hipócritas como fazem todos os outros partidos vendidos do regime. Porque, reparem numa coisa, se um PSD desta vida não aceitar uma simples auditoria às contratações dos ajustes diretos e às contas da Câmara e às empresas municipais, como nós exigimos, isso é apenas por uma razão, porque tem a consciência pesada. Quem não deve, não teme. A transparência das contas autárquicas é da mais basilar honestidade. Não seria necessário nós termos que estar a fazer disso um ponto de honra. Qualquer pessoa honesta percebe que isto é da mais basilar honestidade. Portanto, serão eles, meus senhores, a inviabilizar os acordos, se não quiserem trazer transparência às contas da Câmara. Não só a transparência, mas a transparência, a honestidade, as contas certas. 3 pedras basilares para o Chega. E quanto aos outros autarcas, estão os meus amigos com certeza a pensar. Os outros que estão nos outros municípios que foram eleitos e que estão imergidos em pântanos políticos e que pertencem ao PS ou à CDU. Faço aqui uma ressalva que o pântano político foi uma expressão utilizada por um próprio Primeiro-Ministro do Partido Socialista, portanto não me irão com certeza acusar de estar a usar indecorosamente esta expressão. São sim verdadeiros pântanos políticos e eles próprios sabem que o são.
Pois nesses casos a Direção Nacional decidiu, e muito bem, como deu voz a essa decisão o Dr. André Ventura, que neste partido não há espaço para negociar à esquerda. Vou voltar a frisar, neste partido não há espaço para negociar à esquerda. E é exatamente essa falta de espaço, essa claustrofobia que a esquerda nos dá, que emana do nosso primado moral. Não, meus amigos, não poderá haver, de facto, nenhum acordo, nem com o PS, nem com o PS, nem com a CDU. Todos os autarcas que viabilizarem uma solução socialista estarão, de facto, a violar as regras do nosso partido. Nesses casos, o Chega será implacável a nível disciplinar. Podem fazer o que quiserem, mas falo-ão à revelia da direção e atuaremos na medida da jurisdição possível, porque cada autarca destes 396 autarcas, de facto, foi eleito com a marca do Chega, seja militante ou seja independente, e tem que honrar essa marca. Porquê? Tem que honrar essa marca porque a nossa matriz política, nós, de facto, nos assumimos como autorresponsáveis. Como poderemos continuar a dizer que somos autorresponsáveis se nos deixarmos enrolar por este polvo socialista que nos asfixia, estrangula e aniquila diariamente com impostos, com taxas e com uma degradação total da nossa economia? Não podemos. Houve, de facto, um sinal muito importante nestas autárquicas que todos os comentadores da esquerda à direita, de todos os canais políticos, de todas as rádios, estão a tentar sonegar. É que a perda de Lisboa dos socialistas e a perda de massa votante do Partido Socialista foi aquilo que eu chamo um princípio do fim. Há aqui, de facto, um princípio do fim do governo socialista. Há um ponto de inflexão eleitoral no país e que o pulso desse ponto de inflexão eleitoral são os 280 mil votos que o Chega obteve nestas eleições autárquicas. Isto é uma afirmação nacional do Chega, como escreveu muito bem ontem o nosso Dr. Rodrigo Alves Taxa, Presidente do Conselho Nacional da Jurisdição, na sua brilhante crónica. Ao mesmo tempo deste ponto de inflexão, todos nós sentimos uma sintonia de fadiga que os portugueses demonstram deste socialismo. Recordemos, poderão fazer este exercício de memória, que ao fim de quantos anos caiu o engenheiro Guterres? Ao fim de 6 anos. Ao fim de quantos anos caiu o não-engenheiro José Sócrates? Ao fim de 6 anos. Pois este governo também cairia ao fim de 6 anos, no presente momento onde estamos agora, não fosse o medo que eles têm do Chega nas próximas eleições legislativas. O Costa já está na altura de cair. E cairia se este governo não estivesse assente numa utópica maioria de esquerda que nunca teve e que salta de escândalo em escândalo, cada vez mais queimado, mas sem nunca cair e sustentado apenas pelo medo que eles têm do Chega. Sinceramente, digo-vos uma coisa, este Costa e a sua geringonça só não caem por nossa causa. É verdade, podem acreditar. O exercício de poder feito pelo Costa desgasta. Governar Portugal requer um alto padrão de qualidade e de exigência que Costa não consegue manter. E não consegue manter esse ritmo. Estes socialistas têm, de facto, uma arrogância e uma soberba que vai passando de caso em caso, mas viu-se bem que os eleitores, por exemplo, em Lisboa, não perdoaram ao Medina nem o caso da delação das informações à Rússia, nem o caso do vídeo da Guida dá abraços a mandar um funcionário levar-lhe a fruta a casa. Os eleitores não perdoam e os eleitores estão de olho connosco e também não nos perdoarão. Se queremos ser a alternativa para este governo, de facto, temos que ter um plano. Se queremos ser a alternativa sem plano, não passa de um desejo. Se tivermos um plano político, isso passa a ser um objetivo. Se nós queremos ter este objetivo, se nós queremos mesmo levar o Dr. André Ventura a Primeiro-Ministro de Portugal
Portugal, temos que fazer duas coisas. Temos que ser o partido político das contas certas e que temos que ser o partido político da palavra cumprida. E esta palavra cumprida começa agora a cumprir aquilo que dissemos nas nossas campanhas e a manter a nossa palavra da nossa ideologia política. Não podemos ser como António Costa, que andou a prometer pontes, andou a prometer maternidades, andou a prometer estações de comboios de alta velocidade e agora vamos ver que elas não vão aparecer. Não podemos ser como o António Costa, que se deleita com o PCP às segundas, com o Bloco de Esquerda às terças e com o Sr. Presidente da República no resto da semana. Temos que fazer uma oposição séria e essa seriedade mostra-se agora com os nossos valores, com os nossos atos, com as nossas ações e as ações ficam sempre com quem as praticam. As eleições ganham-se e perdem-se na contagem dos votos, escreveu o meu querido amigo, professor Mitar Ribeiro, na crónica desta semana no Observador, e escreveu também, vou citar, se me dá licença: todavia, os regimes políticos e a dignidade das sociedades, são bem mais importantes e ganham-se e perdem-se por causa da orientação cívica e moral que imprimem à vida cotidiana. Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Foi no terreno do civismo e da moral social que o Chega obteve nas autárquicas uma vitória sem paralelo na democracia portuguesa. Dixit. Assim será, meus senhores, assim será o caminho, o nosso caminho, para levar o professor Dr. André Ventura a Primeiro-Ministro de Portugal. Enquanto os banqueiros corruptos fogem para países sem contratos de extradição com Portugal, enquanto políticos corruptos se passeiam incólumes na Ericeira e em outras praias do nosso país, enquanto os tribunais superiores da nação, em vez de irem atrás desses corruptos e desses bandidos, se entretêm a atacar partidos como o Chega, pois também será com a nossa coluna vertebral, autárquica, que daremos voz à liberdade de pensamento e à matriz política que o Chega representa. Recusaremos voltar ao tempo da ditadura e dos partidos de regime e da ilegalidade de quem pensa diferente. A liberdade de 1974 não chegou só para alguns. Não menosprezem a nossa força. Não menosprezem a força que nós vamos mostrar em cada Assembleia, a força que vamos mostrar em cada Junta, a força que vamos mostrar em cada Executivo Camarário, porque vamos trazer qualidade às instituições, vamos trazer força cívica da democracia e da nossa política direita, conservadora, reformadista, liberal e nacionalista. Obrigado, viva o Dr. André Ventura, viva o Chega, viva Portugal!